usando. Bom, sobre a sua pergunta, André, isso que você está enfrentando é um problema com config sync, tá? Porque quando você usa config sync, primeira coisa, você não pode usar depende de como você estiver usando, se você usar um profile, ideal que você não use mais o config sync, você use não use mais o conft, use só o config sync, para você não ter um problema de divergência de configuração. Porque a ideia do config sync, qual é a ideia do config sync? Você pegar, fazer a configuração em qualquer um dos nexos da rede e depois você dar um commit, essa configuração é enviada a todos os outros nexos. E todos os outros nexos pegam essa informação, importa e configura. Tá? Isso é muito usado no config sync quando a gente implementa a feature chamada EVPC. Você está usando EVPC, que é o Enhanced Port Channel, você sabe se está usando esse switch aí? Que normalmente é usado 5000 com EVPC, isso aí. Você sabe se tem VPC pelo menos? A gente vai falar sobre EVPC na próxima aula, que é Enhanced VPC. Você sabe se tem Nexus 2000, FACS conectado em 5000? Então, provavelmente é isso. Quando você tem um Nexus, qual a ideia do EVPC? A gente vai falar na próxima aula detalhada, mas a ideia é a seguinte, desenhando aqui para você. Você vai ter 25000, aí você tem um 2000 aqui, uma FACS. No caso você tem que ter duas, né? Você tem os 2000 aqui embaixo. Esse tem o servidor aqui. E aí o que acontece? Você forma um VPC aqui. Um VPC aqui. Opa, tá errado, né? Deixa eu pôr outra cor aqui para ficar mais fácil. Isso aqui chama Enhanced VPC. Tá. Quando você tem um VPC do 5000 por 2000 e 2000 para a sessão final, que é o host. Tá. E aí, quando você tem essa topologia aqui, normalmente a gente usa o config sync. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que o VPC ele é muito criterioso em relação à divergência de configuração. Quando você tem um VPC e você vai lá e configura errado, configura errado não, você está fazendo você está mexendo na sua rede, você vai configurar uma interface, né? Porque como tem dois control plane, se você não usar o config sync, você vai ter que configurar um equipamento, depois você tem que deslogar daquele equipamento, logar no outro. Ou você pode deixar as duas já logar, mas eu estou querendo dizer o seguinte, você não vai conseguir configurar os dois ao mesmo tempo, certo? Você configurar um e depois configurar o outro. Quando você configura um equipamento,
mexe na interface, seja lá o que for, uma VLAN que você coloca na interface lá, a configuração fica diferente do outro peer, do VPC. E aí o CFS ele é muito rápido, ele detecta isso que está diferente, e aí vai ter o check de compatibilidade. A gente vai ter dois tipos de erro, tem o tipo 1 e o tipo 2, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Você tem o tipo 1, o tipo 2, e você também tem a variação se o erro é global ou se é de interface. Dependendo de como for o erro, se for um tipo 1 global, teoricamente ele vai lá, caixa 2 e tem que sair da rede. Porque tem uma divergência, um erro grave, tem uma divergência, e a caixa 2 tem que sair da rede porque você pode ter uma divergência de informação e ter loop na rede. Tá? Então, por que eles inventaram o VPC, o eVPC? E não inventaram o VPC não, por que inventaram o config sync? Inventaram o config sync pelo seguinte, porque imagina essa topologia aí. Se você vai mexer numa interface aí que é remota que está conectado no NEC 2000, na hora que você muda a configuração, teoricamente se der uma divergência, o Nexus 2000 ele vai perder a associação com 5000, certo? Então, para que isso não aconteça, a gente usa o config sync. Aí você configura tranquilo lá, pega qualquer um dos switches, configura, e depois você vai lá e dá um commit. Na hora que dá o commit, a informação passa para o outro na hora. E aí no VPC não detecta, é como se tivesse configurado dois ao mesmo tempo. O VPC não vai detectar uma divergência de configuração e não vai ter problema de balançar a sua rede. Tá? Então essa é a ideia do config sync. Normalmente o config sync é usado nessa topologia aí. A gente tem o eVPC, que é o VPC do 5000 para o 2000 e 2000 para a estação final. Tá? E aí quando você usa o eVPC, você configura o switch port profile lá. Switch port profile não, switch profile. E aí tem várias formas que você pode configurar. Você pode configurar somente uma parte da configuração, ou toda a configuração. Aí tem que ver como é que está usando o config sync no seu caso. Tá? Mas essa é a ideia aí do geral do config sync, é para isso que serve. Tá? E no seu caso você está usando o config sync por causa desse erro é do config sync, é certeza. Mas aí você tem que ver por que está usando o config sync. Então, deve ser provavelmente por causa do VPC. Bom, mais alguma dúvida? Exatamente. O André está comentando que ele configurou a porta de uma fax, né, que estava associada ao Nexus 5000. Mas deixa eu entender, essa fax está associada aos dois Nexus ou a um Nexus só? Tem a fax remota, por exemplo, voltando aos dois Nexus, tá? Então, como se fosse nesse exemplo aqui. Tem ou essa fax aqui ou essa fax aqui, associada aos dois Nexus. Né? E aí a interface aqui vira uma... Na verdade você configurou... A fax é uma line card remota de 5000. Né? Então se essa aqui é a fax associate, por exemplo, 100... Né? Você deu 100 para esse número dessa fax, aqui você vai configurar, por exemplo, se essa interface é 1, esse também, você vai configurar E 1/100/1, certo? E aí o que acontece? Na hora que você mexe nessa configuração, você tem a mesma porta aqui desse lado, certo? Se você usar as mesmas se usar a mesma fax associate, você vai ter a mesma porta aqui, tá? Que essa vai ser a porta, essa porta é 100 e 101 vai ser existente nesse nexus aqui, que representa essa porta aqui, tá? Que representa essa porta aqui. Vamos dizer que a outra fax aqui associate, essa que está em vermelho aqui, é 101. Aí você vai ter a mesma coisa aqui, vai ter a E1/100.
barra 101 barra 1. E aqui também. Tá. Então, quando você está usando o eVPC, o que acontece? Essa porta aqui, vamos usar como exemplo essa porta aqui, essa porta EC E1/100/1, ela existe em dois nexos. Você vai no Nexus e configura qualquer coisa, uma VLAN, você coloca em trânsito e adiciona uma VLAN. Se você configura num Nexus e não configura no outro, você concorda que tem uma divergência de informação aí? Tem um Nexus configurado que permite a VLAN, o outro não tá. Então você já tem um problema você tem um erro ali. Se não me engano, a VLAN é um erro tipo 2 de interface. Tem um erro tipo de interface tipo 2. Erro tipo 2 de interface não é um erro tão grave, tá? É um erro que ele vai só gerar log para você, mas não vai tomar uma ação tão drástica como o erro tipo 1. Mas é um erro, tem a divergência de informação, tá? E aí o que acontece? Teoricamente, o Nexus está divergente, né? O secundário da rede aí, ele tem que, se for, por exemplo, um erro grave tipo 1, ele tem que sair da rede, né? Então, na hora que você mexe na configuração, você pode, sem querer, derrubar a rede. Derrubar a rede não, mas derrubar, por exemplo, a sucessão desse Nexus aqui, com esse Nexus, desse Nexus em 1000 com esse 2000 aqui. Dizendo, se a gente levar em consideração que esse aqui é o secundário. Esse é o primário. E na hora que tem um erro, uma divergência no compatibility check, o secundário, teoricamente, tem que sair fora da rede, né? Então, é isso que acontece. Você mexe na interface aqui, depois você logou aqui e fez. Aí você vai logar aqui e fazer. Só que já tem preciso logar aqui, já o CFS já detectou a divergência e já pegou essa interface aqui e desassociou da FEX. Tá? E aí você pode vai perder banda aqui, porque perdeu essa interface aqui. Tá? Então essa é a ideia do config sync. Na hora que você configura um Nexus, ele pega e tudo que você configura não vale de nada, até você dar o commit. Na hora que você dá o commit, o CFS vai e manda informação para esse cara aqui. Então é como essas duas interfaces, né, a E/100/1, os dois Nexus você configura ao mesmo tempo. E aí você não tem esse problema de divergência, entendeu? Por isso que você estiver fazendo manual com config-t, você vai ter problemas. Primeiro que vai ter problemas em relação ao VPC, tá? Porque vai ter divergência de informação. E segundo, que o problema que você vai ter também é em relação ao config sync e o config-t, tá? O config sync, se você for usar o config sync, você tem que usar só o config sync. Você não pode lá configurar o config sync e depois enfiar um config-t em cima, que a configuração já perde sincronia, entendeu? Porque o config-t é uma configuração que você faz local, o config sync é uma configuração que você faz teoricamente na Fabric inteira. Você faz em um, dá commit e vai para todo mundo, entendeu? Então, a primeira coisa, tenta ver se as configurações estão iguais. Se estiver usando o config sync, vê se o config sync está usando para a configuração de VPC. Tem que ver qual porção da configuração, porque dá para você usar o config sync para toda a configuração ou para parte da configuração. Então você tem que também saber isso. Aí você tem que, se for, por exemplo, você estiver usando uma parte da configuração do VPC, e você for mexendo com o VPC, você dá um config, você dá um config, você dá um config sync, aí você mexe e dá commit. Permite, o André perguntou se o Next permite rollback. Permite, tem uma feature ali que dá para você fazer rollback. Sim, você tem que você tem que salvar a configuração. Tem sim. Você dá um commit, ele manda a informação pro peer e você vai lá a cada peer e salva. Tá? Mais alguma dúvida? Tá, legal. Então vamos seguir. VPC Peer Link. Bom, a gente falou do Peer Live, a gente vai falar do Peer Link. Bom,
Peer link é o link mais importante do VPC, tá? Peer link é o link responsável por toda a parte de sincronia de informação entre os dois peers que participam do domínio do VPC, tá? Ele é um link que ele é utilizado como port channel. Você não pode ter uma interface única, não dá para você configurar um peer link com uma interface única, tá? O que dá para você fazer, mas eu não recomendo, não vou falar para vocês, não deveria nem explicar, é que você consegue enganar a caixa e fazer um port channel de uma interface só, tá? Porque se você faz um port channel de duas interfaces, por exemplo, de uma interface cai, vai ficar uma interface única, né, no port channel, e o peer link não vai cair. Então, teoricamente, terá para você enganar a caixa e fazer um port channel de uma interface só. Mas tem que ser port channel. Se não for port channel, ele não aceita o comando VPC peer link. Você não consegue entrar numa interface física e colocar lá VPC peer link. Não aceita o comando, tá? Então, tem que ser um port channel entre dois equipamentos. Tem que ser links diretos, tá? Você não pode ter nenhum equipamento no meio, você não pode ter um outro switch no meio, tá? Isso não pode acontecer, tá? Porque aí tem gente que acha que eu vou fazer um peer link de dois data centers e vou usar um meio de transmissão no meio. Você pode até pôr, mas tem que ser uma fibra apagada, tá? Você não pode colocar ou um WDM, né? Uma coisa que é um sistema de transmissão. Você não pode colocar, acho que não sei nem se WDM é suportado, se não me engano. Acho que WDM sim, porque é só camada física, não tem problema. Mas você não pode pôr um switch, colocar, por exemplo, plugar numa rede, um link LAN to LAN que não vai funcionar, porque aí você tem uma rede MES, tem switch no meio, não funciona, tá? Então tem que ser assim, ó, o peer link, tem que ser um link ponto a ponto, tá? Direto entre os dois equipamentos. Você nunca pode chegar, colocar um Nexus aqui, o 7000 aqui, colocar um switchzinho no meio, colocar outro aqui e querer fazer isso. Tá? Isso não funciona. Tá? E aí, quais são as informações que o VPC Peer Link ele sincroniza dos equipamentos? Tabela de endereçamento MAC. Tá? Quando você, um dos peers do VPC aprende um novo MAC, em relação ao VPC, um port channel, ele manda essa informação via CFS, que é o protocolo que roda, né? Cisco Fabric Services, over Ethernet, CFS OI, pelo VPC Peer Link para o outro dispositivo. E o dispositivo aprende essa informação também e aloca essa informação na tabela CAN, apontando para o VPC. Tá? Na tabela MAC, entrada ARP, quando você tiver uma SVI de equipamento, interface VLAN, quando o switch aprende um ARP, ele manda para o outro. Tá? IGMP Snooping, mesma coisa, se estiver rolando um multicast, um switch detectou a presença de um IGMP report na rede, que é um host solicitando para um grupo do multicast, ele vai lá e sincroniza informação para outro cara, tá? Outro peer. E também ele envia toda a cópia de configuração da interface de um peer para o outro, tá? E tem mais um item que não colocou aí, mas que é muito importante, ele também envia o status da interface. A interface está up ou está down. Tá? Se uma interface cai em um dos peers, o outro peer sabe na hora. Tá? E essa configuração do CFS é muito rápida, é muito eficiente. Tá? É em relação de milissegundos. Tá? Quando acontece com um evento, é trigger essa informação. Ele manda na hora, ele espera na hora. Tá? Esse item aqui é muito importante, tá? Que ele envia a cópia da configuração de uma interface para outra para validação, e validação somente, a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque, como eu falei, o VPC usa o conceito de dois control planes distintos, control plane 1, control plane 2, distintos, operando de forma independente um do outro. Então, tem que ter uma forma de validar a configuração que você fez de um lado, tem que estar igual do outro. Então, o VPC Peer Link serve para isso, ele valida. Você fez a configuração, ele pega aquela configuração, manda para o outro peer compara com a configuração que ele tem local e vê se é igual. Somente isso, ele não vai lá e, tá diferente, eu vou tomar uma ação aqui e configurar. Não, ele não vai fazer isso. Tá? Se tiver diferente, vai ter um problema de incompatibilidade, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Então, como eu falei, o VPC Peer Link é obrigatório ser um port channel. É obrigatório que seja uma interface de 10 GB, você não pode configurar o VPC Peer Link uma interface de 1 GB. Por que você não pode? Porque o Peer Link ele vai ser utilizado como interface de, quando a gente vai falar daqui a pouco de cenários de falha,
aqui, por exemplo, nessa topologia que a gente tem somente um VPC, mas a ideia é que a rede cresce e vai pôr todos os servidores em VPC. Você vai ter vários aqui, VPCs. Então a ideia é que o Peerlink tem uma quantidade boa de banda, né? Porque no evento de uma falha, né, se a gente tiver rede estável, o VPC tenta a qualquer custo não usar o Peerlink. Porque ele leva em consideração que isso aqui, por exemplo, 2 de 10 GB é 20 GB. Né? Isso aqui vai ser menor do que o agregado de banda dessas interfaces aqui. Se a gente for agregar isso aqui, vamos dizer que cada uma aqui é 10. Você tem, sei lá, 4, 5 servidores, sei lá quantos servidores você vai ter. Já vai passar os 20, se você tiver 5 servidores, 50 GB, já passa os 20 GB que tem ali. Então o Peerlink ele tenta nunca usar, mas no caso de uma falha, a gente vai ver daqui a pouco, se falhar uma interface, o Peerlink pode ser usado. Então por isso que tem que ser sempre 10 GB. 1 GB não tem como você configurar, ele não aceita, tá? Que é muita pouca banda para um cenário aí que de um data center atual, nos dias de hoje, tá? Então a limitação que tem, você não consegue configurar o Peerlink com uma interface de 1 GB, tá? Então voltando, tem que ter 10 GB. No caso do NEC 7000, recomenda-se usar duas interfaces 10 GB em módulos distintos. Né? O switch modular tem vários módulos, usa módulos distintos. Não usa o mesmo módulo, porque se o módulo parar, se está as duas interfaces do port channel, que é o VPC no mesmo módulo, caiu, né? Vai cair sua interface, entendeu? Então, a ideia é que você use módulos distintos. Já para o NEC 5000 não tem essa recomendação, porque é um de um só, né? Então você pega qualquer interface que tem lá no módulo dele de dados, né, de você plugar servidores, você usa lá para fazer o Peerlink, tá? Em relação ao NEC 7000, sempre quando a gente fala de port channel, tá? No caso aqui está no slide Peerlink, né? Porque o Peerlink é um port channel. Mas associa-se, tem uma coisa em mente, não leve essa regra somente em consideração para o Peerlink, que é um port channel aí de sincronização. Qualquer port channel que você for usar no Nexus, ambas as interfaces participando do port channel tem que ter o mesmo hardware. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ter o mesmo hardware. Se você for fazer um port channel de um lado usando placa F1, por exemplo, do outro lado tem que ser placa F1 também. E no mesmo lado tem que ser também placa F1 nas duas portas. Por exemplo, aqui, esse desenho aqui. A gente tem duas topologias. Essa aqui é aceita, que está com validada, e essa aqui não é suportada. Por que não é suportada essa aqui? Porque você não pode fazer um port channel entre dois switches Nexus, Peerlink, utilizando a interface M1 aqui e M2 aqui. Por quê? Porque a placa M1 e M2 tem hardwares distintos, características de hardwares distintos. A gente falou na aula de NEC 7000, né, que a gente falou dos módulos Line Card. A gente falou que o módulo M é rico em funcionalidade, o módulo F é rico em performance. A gente falou do conceito de SOC, que é Switch on Chip. Tá? Então esses módulos usam o conceito de compartilhamento de recursos de hardware em porta. Então cada módulo tem um tipo distinto de parâmetro de hardware. Né? Você não pode usar, por exemplo, M1 de um lado e M2 do outro. Por quê? Aí você fala assim, não, mas está em switches distintos, como é que ele sabe? Ele sabe por causa do CFS. O CFS ele troca essa informação entre um switch e outro. Tá? Então você não pode usar nem switches distintos e que dirá também no mesmo switch. Você não pode colocar no mesmo switch também uma porta M1 e quiser usar essa porta aqui M2. Não pode. Tá? E isso, pessoal, não tem a ver com Peerlink somente, tem a ver com port channel em geral. Se você fazer o VPC, essa mesma restrição vai se aplicar a essas duas portas aqui. Tá? Ou se for fazer um port channel que não seja VPC, que seja aqui, ó, para outro equipamento aqui, não um port channel convencional, não é nem VPC. Também as duas portas aqui tem que ser o mesmo hardware. Ou as duas tem que ser um módulo M1 distintos, né? Seria de melhor prática. Mais módulos M1, ou dois módulos M2, ou dois módulos F1, dois módulos F2, F2E, enfim, assim vai. Tá. Bom, tem uma pergunta do André. O VPC Peerlink é só utilizar se tiver
é só utilizar se tiver o lag entre as duas caixas diferentes. Se eu não tiver o VPC lag, o Perlink não serve para nada. Bom, o VPC Perlink, ele vou explicar daqui a pouco nos próximos slides. Assim, toda a VLAN que você configura no VPC Perlink, o VPC Perlink ele é uma interface trunk, tá? Toda a VLAN que você permite nesse trunk é uma VLAN de VPC, pertencente a um VPC, tá? Então, se você configurar uma VLAN ali, permite uma VLAN nesse trunk, faz parte do VPC. Então, para alguns tráfegos, que são tráfego de broadcast, multicast, de replicação, vai ser utilizado, tá? Agora, em relação a tráfego de unicast, a gente vai ver daqui a pouco que ele tenta sempre manter o tráfego determinístico, tá? O que é determinístico? Aqui a gente tem decisão de hash, né, de port channel, que a gente já viu já na aula passada. Quando esse cara vai enviar um flow na rede, ele faz o cálculo de hash, por exemplo, ele escolhe essa caixa aqui, esse link aqui, e sai pela essa caixa aqui. Essa caixa, se ela tiver links de uplink aqui, esse cara tiver link de uplink e também link de uplink, ele vai tentar a todo custo mandar o tráfego para cá. Ele não vai fazer isso aqui. Tá? Ele só vai fazer isso, usar o perlink aqui, se você não tiver essa interface aqui, ou se for uma interface, sei lá, alguma coisa em relação a... Se você não tem o recurso aqui, por exemplo, se for uma interface L3 e você não tem a rota por aqui, a spin por aqui, ele vai tentar usar o... Mas ele tem que sempre usar de forma determinística, tá? Bom. Cisco Fabric Service over Ethernet, CFS OE, tá? Ou CFS. Bom, esse é o protocolo que faz toda a mágica do Perlink, faz o Perlink funcionar. Perlink é o Perlink graças a esse protocolo aí, tá? Qual a ideia desse protocolo? Esse protocolo é um protocolo que veio do mundo de Fiber Channel, né? Ele veio do mundo de MDS, da Cisco, tá? E ele é um protocolo que ele é utilizado para sincronização de informações, tá? No mundo Fiber Channel, esse protocolo é utilizado para sincronização de informações que você tem na Fabric, que são os Fabric Services. Então, quando você fala de Zone, quando você fala FCNE, você fala serviço de Fabric, esse protocolo que é usado para fazer sincronismo. E aí para o Nexus eles trouxeram, né, um protocolo bem eficiente, eles trouxeram para a família Nexus para ser usado no VPC, tá? E no caso do VPC ele usa o CFS OE, ou seja, transporte CFS over Ethernet, tá? No caso do MDS é sobre Fiber Channel, tá? Qual que é a ideia desse protocolo? Tudo que a gente falou lá de sincronismo de informações, ARP, MAC, sincronismo de status de porta, configuração, é esse protocolo que se encarrega de mandar informação de um lado para o outro, tá? Bom, dúvidas, pessoal? E novamente aí, né, eu já citei, mas eu vou reforçar. O CFS ele só serve para trocar informações, tá? Os dois switches formam um peer VPC, eles trocam informação via CFS, mas não existe nenhum processo automático de autoconfiguração. Está no switch, está no VPC, no domínio VPC, tá? Nem está aqui. E aí você vai no switch e muda uma configuração. O CFS avisa o outro. Opa, a minha configuração agora é essa. A sua é essa? Não, não é. Tem incompatibilidade. Vou lá e configuro esse cara aqui. O CFS pega a informação, na hora replica para cá. E esse cara aqui, eu configurei essa porta aqui. Esse cara aqui não configurei ainda. Ele na hora detecta que tem um erro de configuração, uma divergência, e vai gerar um erro tipo 1 ou tipo 2, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Só que ele só gera o erro e o log. Ele não tem nenhum processo manual que vai entrar aqui nessa porta e vai configurar automaticamente. Não, isso não existe. Tá? O CFS não faz isso. O CFS que eu digo do VPC. Tá? Tem o config sync, que é uma feature,
que você consegue configurar na rede, que é para os dois peers do VPC trabalhar de forma como se fosse unificada. Você configura um peer, aí dá um commit, ele através, aí por coincidência também é o protocolo CFS que usa, ele manda via CFS para o outro peer, tá? E o outro peer pega e configura a informação local, mas você tem que usar o config sync. Por padrão, VPC, tá? Não tem isso automático. Config sync é outra feature que pode ser utilizado com o VPC, tá? Pergunta do André se não tem problema de tráfego quando passar pelo VPC, pelo peer link. Tem problema. A ideia é que não passe. A ideia é que só passe em cenários de falha. Tá? Eu vou explicar, vai ter um slide que a gente vai explicar sobre falhas. A ideia é que só passe em cenário de falhas. Como eu te falei, ele tem a todo motivo customizar o equipamento, né, para que ele não use o peer link. Porque a ideia é que você não usar o peer link, por quê? Porque o peer link, a banda dele é menor que o agregado de portas de acesso para servidores e assim por diante. Tá? Normalmente o peer link é 2 de 10, é 20 GB. Aí você pega 2 servidores que você põe em VPC, já dá 20 GB. Se for heavy user, um usuário que usa muito, se ficar usando o peer link, vai chegar uma hora para congestionar, vai ter perda de pacote. Tá? Tem a pergunta do André se o peer link participa do Spanning Tree. Participa do Spanning Tree. Tá? E aí tem uma feature que você ativa no VPC, tá? Que é o Peer Switch, que a gente vai falar na próxima aula, que é uma feature mais avançada, que os dois switches trabalham como se fosse um único só, que é os dois switches atuam como se fosse um único root da rede. Tá? A gente vai falar na próxima aula, tá? Mas ele participa assim. Bom, aí está a configuração de uma interface port channel, né? Você configura o port channel normal, como a gente já aprendeu na aula passada. Para a interface física, channel group, mode active de preferência, né? Usando LSCP ativamente. Depois criou a interface port channel, entra nela, configura o switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLANs, você quer que passe, ou seja, uma VLAN do VPC participando do VPC, e aí você configura esse keyword, VPC peer link. Tá? Aí você sinaliza para a caixa que é essa porta, que esse port channel vai ser usado para o peer link. Tá? E para você verificar, acha o VPC brief. O VPC brief ele vai te mostrar tudo que está acontecendo. Por exemplo, nesse caso aqui, o VPC local está down. Tá? E aí a gente fala o motivo porque está down. Consistent check not performance. Tá vendo? Ele fala, peer stat adjacency performance ok, ou seja, o peer link subiu e está ok. Tá? É que no caso desse exemplo aqui que eu coloquei, é um exemplo de VPC Plus, né? Estou usando o Fabric Path. Tá? A gente vai ver também mais pra frente. Mas esse é o comando pra gente verificar, tá? Bom, e aí por último interface que a gente tem na terminologia do VPC é o VPC Member Port. Bom, o VPC Member Port é a porta que você conecta com o dispositivo final, downstream, tá? Que é o seu servidor, um roteador, enfim, seja lá o que for que suporte port channel, que está conectado no par de switch Nexus, nos peer switch Nexus, tá? Recomenda-se que nessa porta, na hora que você for fazer o VPC, tá? Essas portas, você use LACP no port channel, tá? A princípio não, uma observação, o Nexus não suporta PAGP, tá? Também o switch data center não suporta PAGP, somente LACP, então que é o padrão aí de mercado. E é recomendado que você use sempre o LACP. Por quê? Porque o LACP é um protocolo que vai proteger seu VPC em relação a problemas de configuração. Se você tiver um problema na rede que precisa retirar uma interface port channel na rede, você tem a feature do LACP, que é o Graceful Start, você consegue tirar sem perda de frames, enfim.
ele consegue controlar também toda a parte do port channel de forma dinâmica. Se tiver um erro de configuração, ele tira a interface do port channel, enfim. Você tem um control plane ali atuando no seu port channel, tomando conta dele para você. Se você configurar no modo estático ou mode on, você não tem isso. Tá? Os dois caras aqui, o host final e os VPCs, né, os peers do VPC, não se falam em mode on. Então, se um lado está configurado certo e o outro está configurado errado, eles não vão saber. Tá? Já com o LSCP não, ele vai saber, ele vai tomar uma ação ali, pode colocar a interface como indivíduo, tirar do port channel, enfim, tá? Tomar uma ação para evitar um problema no seu port channel. Bom, aí tá como você configura uma interface member. Tá? Uma interface port channel normal. Você configura o port channel nos dois equipamentos, tá? Por exemplo, interface port channel 201 aqui, 201 aqui. Esse número não tem que dar match entre os dois equipamentos. E também não tem que dar match com o VPC 201. Quando eu falo que não tem que dar match, não tem que ser iguais, tá? Você pode pôr 202 aqui, 203 aqui e o VPC 201 aqui. O você tem que ser igual que o VPC que você configura aqui, 201 aqui, tem que ser o mesmo no outro nexo, para você, que é o identificador do VPC. Tá? Mas não precisa ser igual, mas para fins de documentação, para facilitar a sua documentação, você usa igual. Tá? Você sabe que o port 201 é o VPC 201, port 202, VPC 202 e assim por diante. Tá? É a configuração normal de camada 2, layer 2. Tá? Suporte no caso vai ter umas trunk, né? Tem a suporte no trunk, a VLAN nativa e as VLANs permitidas no trunk. Tá? Bom, e aí algumas características de relação ao NEC 7000 e 5000 quando a gente fala de interface member, tá, do VPC. Bom, o 7000, a gente sabe que o 7000 trabalha com, é um switch modular que trabalha com módulos, né? Lógico, o modular trabalha com módulos. E a gente sabe que tem duas famílias aí de módulos do 7000, que é a família M e a família F. Tá? Quando a gente usa a família M, ela tem uma limitação de portas pertencentes a um port channel até 8 interfaces físicas. Só que isso, pessoal, é por caixa, tá? Por caixa. Então, como no VPC tem duas caixas, você pode ter até 16 portas pertencentes a um VPC, tá? No total. Então, aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, se isso aqui é o módulo M, isso aqui é o módulo M, se for usar, você pode usar o módulo M, que eu falei por causa da característica de hardware, você pode ter até 8 caras aqui e até 8 caras aqui. E aí você vai ter 16. Tá? Isso é uma limitação de port channel. Se você tem um port channel desse cara para um host aqui, ó. Vou fazer um port channel no VPC. Vou fazer um port channel aqui, por exemplo, de um cara aqui usando o módulo M para um host aqui. Tá? Também eu vou ter só 8 portas. Máximo que eu posso pôr. Aí, como é 8 portas em cada switch, tá? Aí a gente chega a 16. Total. Tá? E aí para o módulo F a gente tem 16 portas. Tem um dobro de porta por caixa. Tá? São 16 portas. Porque o módulo F que a gente falou, ele é rico em performance. Já o módulo M é rico em funcionalidade. Tá? Então, você tem 16 portas, vezes 2, duas caixas, 32 portas. Tá? Já no NEC 5500, a partir de uma certa a partir de um certo número de iOS, que eu não lembro de cabeça, vai ter no próximo slide, que eu coloquei no próximo slide, não lembro qual que é a release do iOS, você consegue exportar 16 interfaces físicas. Daquela release para trás eram somente 8 interfaces físicas, tá? Por caixa também. Tá? Então você tem duas caixas, 16 por 16, 32. Na versão antiga do iOS, 8.8.16. Tá? Bom. E as mesmas restrições de hardware se aplicam também as mesmas limitações de hardware a gente viu para formar o peer link se aplicam ao VPC Member Port, porque, como eu disse, as restrições de hardware se aplicam ao port channel. Tudo que é port channel, seja VPC peer link, um port channel membro, né, que está configurado VPC, ou um port channel que não é VPC, é só um port channel convencional, tem essas limitações. Tá? Que é esse desenho aqui, ó. Aqui está usando M1, M1. Então, legal. Permitido.
Aqui eu estou usando M1, M2. Não é permitido. CFS, Cisco Fabric Services, manda informação entre os peers e vai falar, estou usando M2, estou usando M1, não é compatível. Tá? Bom. Dúvidas, pessoal? Bom, vamos seguir então. Bom, e agora a gente vai falar do padrão de encaminhamento de tráfego determinístico, tá? Que vai entrar naquela pergunta que o André fez agora. Tá? Bom, o VPC, que eu falei lá no começo da apresentação, ele introduz o conceito de VPC Peer Primary e Secondary. Então, primário e secundário, tá? Então, quando a rede está estável, o VPC está formado, está funcionando, os dois peers estão ativos ao mesmo tempo em relação ao seu data plane, seu control plane, né? Em relação ao data plane, estão os dois peers encaminhando tráfego na rede ao mesmo tempo, tá? E aí, quando os dois peers estão encaminhando tráfego na mesma rede, o VPC não tem nenhuma falha em relação à porta membro downstream, ele tenta a todo modo não usar o VPC Peer Link, tá? Então, nesse desenho aqui, veja o seguinte, se a gente tem um P-Link aqui, tá? Seja L2, seja L3, enfim, tá? Vamos dizer que é tudo L2, eu tenho um P-Link L2 aqui, e aqui também o VPC L2. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando esse cara recebe um frame, tá, destinado para esse cara aqui, esse cara tem a tabela CAN dele, certo? Vai ter lá, vamos dizer que esse cara é o A aqui. O MAC dele, o MAC é 48 bits, mas vamos simplificar, vamos representar como A. Vai ter a tabela CAN, A está associada à interface PO100, que é o VPC 100. E aí tem o CFS, e esse cara também vai ter a mesma informação. Certo? A igual PO100. Tá? E aí, o que acontece? O que vai acontecer aqui é... Quando ele recebe esse frame upstream, né, aqui a gente tem a nuvem, aqui a rede, né, a continuação da rede. O que acontece? Ele olhou a tabela CAN dele, ele falou, pô, está associado ao port channel 3, ao port channel 100. Essa porta é membro do port channel, essa porta. Então, ele vai sempre mandar para a porta que é dele local. No caso desse Nexus aqui. Tá? Vamos dizer que esse aqui é o Nexus 1, esse aqui é o Nexus 2. Ele vai sempre mandar para a porta local. Se chega o tráfego aqui, ele vai mandar para cá. Ele não vai chegar o tráfego aqui, ele vai desviar pelo peer link para mandar para cá. Tá? Para não usar o peer link. Então, ele sempre tenta manter o tráfego determinístico. Por quê? Porque, novamente, o peer link, o agregado da banda do peer link normalmente é menor que o agregado da banda de todos os servidores que estão conectados aqui em VPC. Tá? Você vai ter vários. Aqui no exemplo tem um só, mas vai ter vários. Tá? Então, ele sempre tenta evitar o uso do peer link. Tá? Por isso que o tráfego é determinístico. E a mesma coisa quando o tráfego também tem que sair daqui dessa estação e vai subir para a rede. Tá? Se você tiver, sei lá, um back-to-back VPC que a gente vai ver daqui a pouco, que é o double side VPC, ele manda a informação para cima, né, ele vai tentar também manter o tráfego determinístico. Ele não vai tentar nunca usar esse cara aqui. Tá? Quando é que ele vai usar isso aí? Ele vai usar no cenário de falha. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, nos próximos slides. Tá? E aí, existe um conceito no VPC, que é o conceito de prevenção de loops. Tá? Qual que é a ideia desse conceito de prevenção de loops? Tem uma regra no VPC, que é meio ruim de decorar, mas depois que você aprende, você consegue, depois que você memoriza a lógica do VPC, fica fácil. Mas a ideia é o seguinte: um pacote recebido via perlink, ele nunca pode ser encaminhado para uma interface membra, tá, de VPC, se o meu peer estiver com a interface membra correspondente ao mesmo VPC em modo app, ou seja, funcionando. Tá? Por quê? Bom, falando assim fica até meio estranho, né, de falar, mas o que acontece? Como é que funciona isso aqui? De acordo com essa topologia aqui, funciona dessa forma. Imagine o seguinte:
desenhar aqui, que eu separei aqui, é melhor para desenhar. Eu recebo um frame aqui. Tá? Vamos dizer que esse frame é um frame broadcast ou multicast, que é um frame que não é unicast. Se fosse unicast, ele mandaria direto para só esse caminho aqui. Mas broadcast ele vai ter que replicar. Então chega o frame aqui, ele replica para cá, para cá. Tá? E aí esse cara recebeu o frame via, da perspectiva desse cara aqui, esse cara for, vamos dizer que switch 1, switch 2, a perspectiva do switch 2, onde ele recebeu o frame do peer link, certo? Se ele receber do peer link, para ele poder ter permissão para enviar pela interface membra, essa interface aqui tem que estar down. Como ele sabe que não está down, está up, porque por causa do CFS, que informa isso para ele bloqueia. Ele tem esse bloqueio aqui e não deixa esse frame passar para baixo. Por quê? Porque ele sabe que o peer remoto já mandou essa informação para baixo. Então não tem por que ele mandar também. Tá? Se ele mandar também, você pode ter um problema de loop na rede. No caso aqui é uma estação, mas imagine se tivesse um switch aqui. Ele manda um broadcast para cá, o broadcast é replicado para cá, volta para cá, depois é para cá, depois é para cá e vai ficar um loop, certo? Então, esse é o mecanismo de prevenção de loop do VPC. Tá? E uma coisa muito importante é o seguinte, a gente às vezes não percebe, às vezes não está muito clara a documentação, só que esse prevenção de loop se aplica para todo tipo de tráfego, não somente tráfego de L2, não somente tráfego de switch. Se isso aqui é uma interface, por isso que tem no VPC a gente tem uma topologia de L3 que não funciona. Isso aqui é uma interface L3. Isso aqui é uma interface L3. Tá? Esse tráfego também se aplica a, por exemplo, tráfego de roteamento. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho um roteador, eu tenho isso aqui, eu tenho uma... Deixa eu pegar um exemplo. Vamos dizer que aqui que eu tenho um roteador aqui. Tá? O VPC é sempre L2, mas eu posso ter essa interface em L2, no port L2, e aqui, né, no lado do roteador eu configuro no switch port, certo? Eu consigo colocar do lado do roteador no port. Aqui eu não posso colocar no switch port que o VPC é só L2, mas eu posso colocar uma interface SVI aqui. E aqui também. Tá. E aí eu quero habilitar aqui um IGP, eu quero usar o SPF aqui, o SPF nessa rede toda aqui, o SPF em 2 nexos e no roteador. Isso não é suportável. Por que não é suportável? Porque se eu subir o SPF, ele vai formar adjacência com esse cara aqui. Ele vai formar adjacência com esse cara aqui, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele pode ser que ele vai mandar uma informação, dependendo do que eu tiver aqui de rede aqui, pode ser que eu roteie um tráfego para cá, e esse cara vai tentar rotear para cá. Tá? E aí o que acontece? Ou então você pode ter o seguinte, você pode ter um tráfego que chegou aqui, esse cara vai rotear para cá, e aí esse cara tem que rotear para o roteador final aqui. Você vai fazer o seguinte, esse tráfego L3, mesmo essa interface aqui não sendo um VPC, isso não importa. O que importa é que o tráfego chegou por uma interface peer link. Se chegou por um peer link, eu não posso mandar para o port channel aqui, para o VPC aqui. Tá? Então isso se aplica para qualquer tráfego. Então o VPC ele é muito restritivo em relação à topologia. Tem que tomar muito cuidado com a topologia que você faz. Tá? Qualquer tráfego se aplica. Se tiver um tráfego de L3 descendo aqui, passou pelo peer link, tem que descer, ele não desce. Ele vai ser bloqueado aqui. Tá? Porque ele vai ver que o peer aqui está com a interface API. Então ele assume que esse cara aqui deveria mandar o tráfego para cá. Por isso que muitos designs de roteamento não são suportados. Tá? Depois a gente vai fazer a gente vai postar, acho que na semana que vem, um
no blog lá da NCE um artigo sobre designs de L3 com VPC. Tá? Então a gente vai abordar bastante, de forma mais profunda, esse assunto aí. Tá? Então fiquem ligados aí e leiam esse blog, que esse artigo vai ser bem interessante. Tá? Uma pergunta do Daniel. Deixa eu voltar aqui na topologia. Essa aqui. Então, se o tráfego é gerado pelo servidor pela interface da direita para um tráfego na esquerda, o switch responde pela esquerda. Tá, vamos lá, vamos colocar aqui switch 1, switch 2. Tá. O tráfego é gerado no host final aqui. E o hash, descendo o hash do port share, escolhe o switch 1 ou o switch 2 para subir aqui. Para cá ou para cá? Switch 2. Tá, peraí. Tá, então o tráfego faz isso, certo? Tá. E aí o destino está falando que é uma máquina, por exemplo, aqui, conectada aqui. Tá, se essa máquina está em VPC ou ela está com o conceito de órfão, que eu vou explicar daqui a pouco. Ela está com uma interface só conectada nesse switch, sem VPC. Você está vindo com VPC assim ou sem VPC? Tá, se é com VPC, se tiver conectado do Homed, o tráfego vai subir aqui, ele vai dar a tabela MAC e vai descer por aqui. Ele não vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui ele não vai fazer. Tá, vai descer pela mesma interface aqui. Agora, se for órfão, que é o conceito do VPC Orphan Port, que vai ter daqui a pouco em alguns slides, eu vou explicar. Se é Orphan Port, o que acontece? Da perspectiva da tabela CAN desse switch aqui, ele não está associado a um VPC, está associado a uma interface física, certo? E da perspectiva desse switch aqui, ele aprendeu por onde? Pela interface que está, uma interface que é uma VLAN VPC, que está permitindo essa interface trunk. Então o switch é normal, ele chega aqui, passa por aqui, desce aqui. Tá. Mas tem um documento da Cisco de Best Practice Design de VPC, tanto com 7000 e 5000, que eles não recomendam colocar a porta órfã. Quando você vai usar uma porta órfã, o design que a Cisco recomenda é fazer o seguinte: para você não utilizar o VPC, se você não tiver esse design, você vai utilizar o VPC, que eu expliquei. Mas a ideia é o seguinte: o que a Cisco recomenda? Você pegar uma outra interface, colocar em trunk, e essa VLAN aqui que está conectada nesse cara aqui é órfã, você nega no VPC Peer Link, no switch port trunk, e permite nessa outra interface aqui, para não usar o Peer Link. E aí o tráfego pega essa interface aqui. E se for um design seu, que você vai usar realmente usar porta órfã, definitivo. Se é uma falha na rede, tudo bem. Aí vai usar o Peer Link. Mas se não é, a ideia é você usar uma outra interface aí. Tá? Legal. Bom, voltando aqui. Então, a gente falou da prevenção de loops, né? Então, como é que essa prevenção de loops ela é anulada, né? Aniquilada? Se a gente tiver uma falha na rede, né? Que nem a gente falou no slide anterior, né? Se a gente
tá com a rede funcionando, essa porta tá up, o tráfego que desce por aqui não pode descer aqui, porque ele já desceu por aqui. Agora se eu tiver uma falha aqui, aí é reprogramado em hardware o controle de loop. Por exemplo, aqui no caso a falha aconteceu desse lado. Se a falha aconteceu desse lado, o controle de loop desse switch aqui é reprogramado. Opa, o CFS avisa que essa interface está fora. Ele avisa o CFS para cá. O switch aqui, o switch 2. Switch 1, switch 2. Aí o switch 2 vai lá e reprograma o hardware dele. Fala, opa, agora tudo que eu receber do peer link eu posso mandar pela interface main. E aí o tráfego pode fazer isso. Porque é um cenário de falha da rede, tem que ter, né? E aí também não tem perigo de ter loop, porque essa interface aqui é como se não cenário de falha, é como se ela não existisse na rede, é como se estivesse assim, tá? Então não tem perigo de dar loop, mesmo que esse equipamento downstream não seja um host, seja um switch, enfim, tá? Bom, alguma dúvida? Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, processo de checagem de configuração do VPC. Bom, eu falei do Peerlink, falei do CFS, falei que já deu uma introdução que ele faz uma checagem. Como é que funciona isso de forma mais aprofundada? Bom, a gente tem aí a ideia do VPC é que você usa dois planos de controle distintos, né? Então, diferente do VSS, não tem como você ter incompatibilidade de configuração, porque pega o VSS como exemplo, você tem uma 23500 com uma SUP cada, você tem duas SUPs no total, mas somente uma SUP está ativa, a outra está em standby, certo? Em relação ao control plane. Então, não tem como você... uma SUP controla tudo, controla as duas caixas, então você vai configurar um lugar só, não tem como ter incompatibilidade de config. Já o Nexus não, você loga numa caixa com IP, aí você loga na outra com outro IP e é tudo distinto, né? Então por isso que tem que ter esse conceito do protocolo CFS, que sincronizar as informações e verificar se tem divergência, tá? E aí quais são essas divergências? Como são classificadas essas divergências, né? A gente tem dois tipos de divergência. A gente tem o checagem tipo 1, né? E a gente tem o checagem tipo 2. Então a gente pode ter um erro tipo 1 ou tipo 2, tá? E além do tipo 1 e tipo 2, a gente também pode ter um erro que é global ou um erro de interface, tá? Bom, checagem tipo 1, quando a gente tem um problema de checagem tipo 1, é porque a gente tem um erro drástico, um erro grave na rede. Então a ação que a gente toma é uma ação drástica, tá? É um erro que é grave. Por exemplo, o que é grave numa rede quando a gente pode ter compatibilidade? Por exemplo, Spanning Tree. Nós estamos usando REP Spanning Tree, nós estamos usando MSTP. Isso é grave. É diferente, vai fazer cálculos errados e pode ter loop na rede. Isso é grave. Se você configura uma informação... Checar tipo 1 é alguma coisa que é muito grave para a rede. Uma incompatibilidade muito grave, tá? Já por outro lado, a checagem tipo 2 é quando você configura uma informação de um lado, você não configura do outro, mas é uma informação que não é tão grave, que não vai... digamos assim, derrubar a sua rede inteira, né? Afetar a sua rede inteira. Por exemplo, você vai numa interface membro do VPC, configura a switch port tranca lá o VLAN e permite a VLAN, do outro lado você não configura. Bom, de um lado está a VLAN permitindo, do outro lado não está. Esse tipo de problema teoricamente, uma checagem tipo 2. Então a gente vai lá desativar a VLAN naquela porta, né? E só naquela porta está configurada, na outra que não está, a gente vai lá e desativa o VLAN. Mas não é uma coisa tão grave para o equipamento, tá? De forma global. Tá? Então essa é a diferença do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 é uma coisa muito grave, então a ação que é tomada é grave, e no tipo 2 geralmente só gera log no seu equipamento. Vai ficar gerando log, mas não vai desativar nada, não vai fazer nada. Tá? E aí quais as ações? A gente tem dois tipos de ações aí. Quando é tipo 1, o erro é grave, tá? E for um erro global, tá? Porque como eu falei, a gente pode ter um erro que é global, uma configuração global da caixa, ou pode ter um erro de interface. Se for tipo um global, teoricamente o que a gente tem que fazer é tirar o VPC secundário da rede, o peer secundário. Tá?
Por quê? Porque é um erro global, você pode ter um loop na rede e desativa o VPC, o peer secundário. Tá? E aí, a partir de a versão acho que 5 ponto alguma coisa do Nexus 5000 e do Nexus 7000, não lembro exatamente qual a versão. Eles desenvolveram uma feature que chama VPC Graceful Consistency Check, tá? Que é essa feature aqui. Na verdade eu passei uma informação errada. Na verdade, antes de desenvolver essa feature, qual era o funcionamento do VPC? Se tinha um problema grave na rede e era global, os dois VPCs, tanto o primário quanto o secundário, saíam da rede. Parava a sua rede inteira. Tá? Parava a sua rede inteira. Aí os clientes começaram a reclamar, não, porque o VPC é ruim, que eu mexo na configuração cai minha rede inteira, sendo que não deveria cair, não sei o que, não sei o que. Era isso que foi lá e desenvolveu essa feature. VPC Graceful Consistency Check. Quando a gente habilita essa feature, que depois da versão 5 do Nexus 5000 e acho que as 5 e alguma coisa do Nexus 7000, essa feature até já vem habilitada por default. Se você tem uma configuração grave, ou seja, um mismatch de configuração global, tipo 1, o que acontece? Somente o peer secundário sai da rede. O peer secundário vai lá e desativa todas as suas portas e sai da rede. Mas o primário continua funcionando. Então o que acontece? Quando o secundário sai da rede, você diminui metade da banda da sua rede, de performance da rede, né, teoricamente, mas sua rede não para, tá, de funcionar. Antes dessa feature, saiu os dois switches da rede, parava o VPC inteiro, o domínio inteiro parava, e aí parava tudo. Tá? E aí desenvolveram essa feature e agora acontece isso, somente o secundário sai da rede. E se for um erro global? Se for um erro de interface, tá, e essa feature estiver ativa, VPC Graceful Consistency Check, somente uma interface do peer secundário vai ser desativada, e não todos os VPC. Somente aquele VPC que está divergente vai ser desativado. Tá? Quando não tinha o Graceful Consistency Check, a gente tinha um erro tipo 1, mas de interface não global, aí as duas interfaces, mas só aquela interface daquele VPC das duas caixas desativadas. Tá? Então é assim que funciona um problema de tipo 1, que é global. Que é um erro grave. Já o tipo 2, ele não toma uma decisão drástica. Normalmente é um erro que dá para conviver com aquele erro. Você tem um erro na rede, mas não é tão grave. Tá? Por exemplo, você tem um problema de QoS, você vai lá configurar um lado QoS e do outro lado você não configura. Bom, QoS serve para dar performance para o tráfego, reservar banda, dar prioridade. Se você configura de um lado e configura do outro, tudo bem. Quando o tráfego chegar por um lado, vai ter prioridade, mas não é um erro grave, não é uma coisa que vai gerar um loop na sua rede e derrubar a sua rede inteira. Então, é um erro tipo 2. Então, ele já fica gerando log para você no syslog do equipamento, tá? Trap, essas coisas. Não vai desativar a interface se for um erro tipo 2 de interface, nem vai desativar globalmente se for tipo 2. Vai desativar a caixa secundária, tá? Access list também. Entendeu? São coisas que não são graves. Com problemas que não são graves para a caixa. Já tipo 1 são erros graves, por exemplo. Aqui a gente tem exemplo de erro grave global. Tá? Modo Spanning Tree. Se você rola de um lado é Rapid Spanning Tree, do outro lado é MSTP, é um erro global. Tá? Observação, Nexus não suporta mais a versão 32.1D, que é a versão logada. Tá? Isso aí já foi retirado do Nexus, que é uma versão que nem se usa mais, é muito antiga. STP habilitado ou desabilitado na VLAN. Zemário você desabilita STP na VLAN inteira. No S2 Spanning Tree, VLAN XPTO. Do outro lado se habilita. É um erro grave, global. Tá? Então o que acontece? O peer secundário vai sair da rede, referente àquela VLAN. Região do MSTP. Região do MSTP você tem que manter dos dois lados, senão as decisões de instância, o hash, quando você vai calcular a instância, não funciona. É global. E parâmetros globais do STP. Então, normalmente, parâmetros globais são parâmetros relacionados ao Spanning Tree. Tá? Globais. Tipo 1. Tá? Tipo 1 de interface são esses erros aqui. LSCP, por exemplo. De um lado está usando a Active e no outro peer eu configuro Passive. Aqui o que ele faz? Vai no VPC peer secundário, porque o Grace Consistent Check está ativado e derruba a interface do secundário. Se tiver o Grace Consistent Check ativado, derruba a interface dos dois peers. Velocidade de porta também é um erro grave. O
operando, sei lá, 1 GB, do outro lado está 10 GB, é um erro grave. Duplex, mesma coisa, um está half, outro está full, erro grave. Esses erros aqui, MTU, MSTP, Simulate, PVST, são todos erros graves. Tá? E aqui é uma tabela que eu tiro do site da Cisco, que são os erros tipo 2. São vários errinhos aí. Tá? Então qual que é o segredo, né, para você não ter que ficar decorando esses consistent check? O segredo é o seguinte, sempre deixe as duas configurações das duas portas, dos dois peers iguais. Tudo que for global de STP, tudo que for em relação a STP igual nas duas caixas. Tudo que for em configuração de interface igual nas duas caixas. Sempre faça dessa forma. Aí você não vai ter problema nunca. Tá? Sempre deixe a configuração igual. A pergunta do André, sobre o tráfego determinístico, acho que dei uma confundida agora, no exemplo dado, o tráfego do lag, fluirá por apenas um caminho? Vamos voltar aqui. Bom, como seria a sua dúvida aqui, né? Vou colocar um link aqui de L3 aqui. L3 não, link uplink, né? Esse desenho tá com a mãozinha aí de negação. Vamos pegar outro desenho aqui que é melhor. Vou pegar esse desenho aqui. Vamos pegar esse lado do desenho, vamos dizer que tem um uplink aqui, esse cara tem um uplink aqui. Bom, a ideia é o seguinte aqui, pergunta do André, qualquer frame que chegue no switch 1 será entregue localmente no switch 1? Sim, exatamente. Se esse switch aqui é o 1, esse aqui é o 2, chegou aqui é uma nuvem, aqui é a sua rede, o resto é a sua rede. Se o frame chegou aqui, vai ser mandado somente aqui. Nunca esse frame vai ser mandado aqui. Vai ser mandado aqui se for um frame que tem que ser replicado, for multicast ou broadcast. Mas se ele for replicado, vai bater aqui e aqui ele vai para o lixo. Vai ser dropado aqui. Por causa da prevenção de loop do VPC. Como fica o balanceamento do lag? Bom, em relação a tráfego que vem do upstream, northbound para southbound, não tem hash. Isso aqui não tem hash. Se essa interface aqui não é um VPC, não tem hash aqui. Chegou aqui, manda sempre para cá. Chegou aqui, manda sempre para cá. Vai ter hash se for assim, ó. A gente vai ver, tem até uma figura aqui. A gente vai ver mais pra frente, mas já vamos carregar ela aqui. Eu vou desenhar, acho que é melhor. Pera aí. Você tem um VPC. Se faz sentido sua dúvida? Faz. Toda dúvida faz sentido. Vou explicar aqui. Você tem um VPC. Certo? Sei lá, qualquer número, VPC 10. Se isso aqui é uma interface, uplink, L3, L2, seja lá o que for, tá? Se o tráfego chega por aqui, vamos dizer que isso aqui é L2, tudo é L2. Isso aqui é tudo um domínio L2, tá? Chega o tráfego aqui, ele olha a tabela CAN, ele manda pra cá. Sempre. Sempre. Não tem hash aqui, não vai fazer decisão de hash e mandar pra cá, não tem. Se chegar só tráfego aqui, esse aqui vai ser 0 de tráfego. Isso aqui vai ficar só isso aqui vai ter tráfego. Tá? Não tem. Onde vai ter hash? Você vai ter decisão de hash. Se, por exemplo,
Isso aqui está conectado a uma topologia simples em outro servidor aqui. Mas a decisão de hash é aqui, não aqui. É aqui. Esse cara vai fazer o hash, mandou para cá, esse cara manda para cá. Fez o outro flow, mandou para cá, esse cara manda para cá. Tá. Se você tiver também, que a gente fala de back-to-back VPC ou double-sided VPC, você tem aqui, ó, outro, tem aqui a agregação 7K, e acesso 5K. E aí, se for um VPC, a gente vai ver daqui a pouco, se sobrar tempo hoje, tem um slide que explica o double-sided VPC. Isso aqui é como se fosse, logicamente, isso aqui é isso aqui, ó. Aí tem decisão de, aqui tem decisão de hash, certo? Isso aqui é um port channel, que é isso aqui. Aqui sim tem decisão de hash. Aí a decisão de hash é do 7K aqui, do tráfego que vem northbound para southbound. Chegou aqui, fez decisão de hash, mandou para cá, bateu nessa caixa. Eu não vou fazer isso, jamais. Jamais isso acontece. Bateu nessa caixa, manda para baixo. Na verdade, eu já fiz uma coisa errada, né? Nem o 7K vai fazer isso. Quando o 7K chegou o tráfego aqui, não, ele pode, né? Porque esse link está local, né? Ele pode mandar para cá, sim. Tá? Como pode mandar para cá. Mas se bateu aqui no 5000, vem para cá. Se bateu aqui, vem para cá. Tá? Não vai bater aqui e desviar para cá, não. Isso não acontece. Não acontece por duas formas. Primeira coisa, ó, se a gente for pensar logicamente, por que isso não acontece? Primeiro, pelo controle de loop. O que o controle de loop fala? Se isso acontecesse, ia ter uma divergência da regra de controle de loop, concorda? Porque se eu pego um tráfego e mando ele para cá, certo? Vamos dizer que esse tráfego é broadcast. Eu vou replicar ele para cá. Tá? Tudo bem, broadcast eu replico. Mas eu não posso descer ele para cá. Não posso, porque o controle de loop diz que eu não posso. No tráfego recebido pelo peer link, eu não posso mandar para uma interface member. E se for unicast, também se aplica o controle de loop. Vamos dizer que esse switch aqui, vamos dizer que... Não, eu vou contrariar a regra do tráfego determinístico. Vou mandar para cá. Mandei para cá. Esse cara recebe aqui, ele não pode mandar para cá. Não pode. Isso que não pode acontecer. Por quê? Porque o controle de loop diz, chegou um tráfego do peer link, eu não mando para a interface membra, porque o meu vizinho, a interface membra dele está up. Então não, entendeu? Ele nem faz isso no VPC, porque se ele mandar pro lado, pro peer do lado, o peer do lado vai dropar o frame. Entendeu? Eu pergunto, André, no caso dessa topologia atual, não necessitaria de um lag, poderia muito bem deixar spanning tree. Você pode deixar, mas spanning tree ele vai bloquear uma porta, ele é ineficiente. A ideia uma das ideias do VPC é você eliminar o spanning tree da rede. É você não ter... Porque na partir do momento que você faz um VPC, você não tem mais blocking no spanning tree, né? Não tem mais blocking. Essa topologia aqui, você não tem blocking no spanning tree. Essa porta está forward, Se você bota o spanning tree aqui, tira o VPC, tira tudo e bota o spanning tree, beleza, uma porta vai bloquear.
Se isso aqui fosse um switch, né? Por exemplo, se isso aqui fosse um switch. Tá? Se isso aqui não for um switch, for um host, não tem nem como rolar spanning tree, né? Tá? Dúvidas? Em caso, tem uma dúvida do André em relação à queda do Peerlink. Bom, em relação à queda do Peerlink, aí sim você pode que é esse slide aqui, ó. Que eu apaguei aqui, ficou bagunçado. Mas aqui a gente tinha um link, né? Tinha um link aqui formado. Tá? Se esse link cai, aí sim, o tráfego que vem para cá pode pegar o peer link. E aí, esse cara que recebe, que é o switch 2, ele reprograma, a partir do momento que ele detecta a queda, o peer vizinho, o CFS avisa ele, o switch 1 caiu a interface local dele, com essa interface. O CFS vai e avisa o switch 2. O switch 2 vai e reprograma o hardware dele. Opa, agora eu posso mandar tráfego recebido pelo peer link pela interface member, tá? Porque é uma situação de falha da rede. No caso de falha, o tráfego ele é muito pouco afetado, é quase zero. Você vai ver praticamente só uma oscilação no delay, praticamente não perde pacote. Por quê? Por quê? Alguém consegue falar o porquê? Ter uma dica por quê? Que é muito mais rápida a convergência no VPC? Vou dar até uma dica. Por que é mais rápido a conversão do VPC do que se a gente fosse usar Spanning Tree? A gente até falou isso na aula de VPC na aula de Port Channel. A gente falou de Port Channel na aula de fundamentos de rede. Isso acontece por quê? Porque a conversão do Port Channel ela é em hardware. Ela é em hardware, não é em software. Não tem software que se envolve. Quando cai uma porta ali, tudo bem, tem o software que é o CFS, vai mandar informação para o outro, mas a partir do momento que a informação chega para o outro, e é muito rápido, o CFS é muito rápido, é que nem um BFD, é muito rápido. Né? Chegou no outro, o que o outro tem que fazer? É só reprogramar o hardware, e a reprogramação não tem nenhum componente de control plane. Se a gente usa o Spanning Tree, por que demora? Porque cai a porta, ele vai ter que esperar o timeout do EPDU. O PDU, ele vai colocar a porta em listen, em learning, para depois colocar em forward, em todo um software aí, toda uma lógica de software. Em hardware não. Ou a porta pode passar o tráfego ou não pode. Chegou o CFS, reprogramou, agora eu posso passar o hardware, o tráfego, e começa a passar o tráfego. Então é muito mais rápido, praticamente imperceptível a convergência. Tá? Não é tão rápido como se fosse uma convergência de port channel local, que tem o delay do CFS, mas é muito rápido ainda. Em relação ao Spanning Tree, é muito rápido. Nem se compara com o Spanning Tree. Bom, dando continuidade aí. Falta mais 15 minutos para acabar a aula. Então, provavelmente vai ter que continuar a próxima aula, né? Provavelmente a gente vai continuar a próxima aula, porque a gente tem bastante coisa para falar de VPC, as features avançadas. Mas vamos falar sobre Orphan Port, para a gente encerrar hoje. E aí na próxima aula a gente retoma, falando de cenários de falhas e de alguns cenários de desenvolvimento do VPC. Então, o que é o Orphan Port, VPC Orphan Port? É o conceito quando você tem uma VLAN, você tem uma porta conectada a single homed, digo, num switch só, tá? Que é igual às topologias aí. E essa porta, sendo trunk ou mode access, ela tem VLANs associadas que também são permitidas no peer link. Por quê? Porque por uma VLAN ser pertencente ao VPC, qual que é o conceito, qual a condição?
você tem que permitir essa VLAN no peer link. A partir do momento que você permite uma VLAN no peer link, essa VLAN faz parte do VPC. Eu fui lá no peer link, switch port 30, lá a VLAN Edge 10. VLAN 10 faz parte do VPC. Tá? Aí você pega na interface member aqui, se for trunk ou mode access, vamos dizer que é mode access para simplificar. Quando o switch port mode access, essa VLAN 10, essa porta é uma porta órfã. Ela cai na condição de porta órfã. Por quê? Ela está single homed, ela não está dual homed, e faz parte de um VPC que é single homed. Então é uma porta que a gente fala de órfã. Tá? Essa topologia não é recomendada pela Cisco, tá? De forma alguma. Por quê? Porque quando a gente for falar de cenário de falha, você vai ver que essa porta órfã ela é muito afetada. Ela vai ser muito afetada. Tá? E a gente vai falar com mais propriedade quando a gente for falar de falhas do VPC, mas já adiantando é o seguinte: se você for usar órfão, sempre pluga essa porta no peer primary, no peer que é o primário. Tá? Apesar que, mesmo você plugando no peer primary, a gente explicou no slide que o whole primary não é o que manda na rede, o que manda é o whole operational primary. Então você colocou no primary, o primary caiu, voltou, e agora ele está secondary. Não é mais, ele está primary nos operational secondary. Então ele não é o primário da rede. Então mesmo você plugando essa máquina no primário, pode ser que o switch não seja o primário naquele momento. Tá? Apesar que sua rede não costuma ficar caindo toda hora, então a maior parte do tempo vai ser o primário. E por que sempre plugar no primário e não secundário? Por quê? Eu já dei a introdução. Quando você pluga, quando você tem um problema no peer link, tá? O que acontece com o peer secundário? Ele coloca shutdown todas as interfaces membros do VPC. Então se a porta for órfã, vai dar um shutdown na porta e acabou. A porta é órfã, não é do homed, e ele é a máquina só da rede. Tá? E também tem uma outra coisa muito importante que o pessoal não percebe às vezes por exemplo, essa topologia aqui. Deixa eu desenhar aqui. Vamos dizer que a gente tem dois VPCs. Esse aqui é o secundário, esse aqui é o primário. E aí eu tenho o cara aqui na porta órfã aqui. Tem o peer link. Já tem a saída para cá e uma saída para cá. E aí o peer link cai. Tá? Aqui é meu gateway, aqui que está SVI. Aqui está uma SVI também. Aí você fala assim, não, eu tenho a saída aqui ainda. Qual o problema de colocar no secundário? Bom, primeira coisa, se colocar no secundário, essa porta vai colocar em shutdown. Ela vai para shutdown. Tá? Primeira coisa que acontece. Tá? E aí, na verdade, eu falei uma coisa errada aqui. Na verdade, não é que ele coloca em shutdown a porta. Quando a porta está órfã, esse cara aqui sabe, por causa do CFS, certo? Vamos voltar aqui. Tem SVI, interface VLAN, SVI. Bom. Aí a gente tem a saída aqui, o uplink aqui, o uplink aqui. Bom, se caiu o peer link, esse cara aqui, as máquinas que estão em VPC, se tiver outra máquina aqui em VPC, tá, e caiu o peer link, ele coloca essa porta em shutdown. Essa porta ele não vai colocar em shutdown. Por quê? Por que ele não precisa colocar em shutdown? Porque ele sabe que essa porta é uma porta órfã. O CFS falou para ele aqui. Então ele não tem que colocar em shutdown a porta. Só que ele não, o problema não é a porta de ele colocar a porta em shutdown, o problema é a SVI aqui, ó. A SVI ele tem que colocar em shutdown, porque você pode ter problemas de conflito de IP. Então quando cai o peer link, ele não coloca só as portas de shutdown, ele coloca a SVI também em shutdown. E se essa SVI é o gateway dessa máquina aqui, essa SVI, você perde o gateway da rede. A conexão física da máquina com o switch não cai, mas a conexão lógica cai, porque a SVI é colocada em shutdown. Tá. Quando cai o peer link, além da porta física, a SVI derruba também. Então a porta fica no ar, porque a porta é órfã, não tem necessidade de derrubar, porque ela não está dual homed, né?
Qual a necessidade de derrubar uma porta no peer secundário? Você previne um loop. Se é single home, não precisa derrubar a porta. Né? Porque antes de derrubar, eu já sabia que o CFS me informou que essa porta é uma porta órfã, então não precisa derrubar a porta. Mas eu derrubo a SVI. E aí sua máquina vai cair. Por isso que não é recomendado você usar porta órfã. E se você precisar usar, de qualquer forma, use essa máquina plugada, não aqui no peer secundário, no peer primário. Tá? Por quê? Porque conectado no peer primário, na hora que cai o peer link, tá? Esse cara é o primário, não vai derrubar essa porta e também não vai derrubar esse VI. Então esse cara continua funcionando. Então você tem menos probabilidade de falha. Mas se cair essa porta aqui também, abraço. Tá. Bom. Dúvidas, pessoal? A gente vai encerrar por aqui. A gente tem mais um slide para falar de implementação, mas não vai dar tempo. Tá. Então a gente vai encerrar por aqui. Alguém tem alguma dúvida ainda? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre... Vai terminar, tem mais alguns slides para terminar a parte básica do VPC. E a gente vai começar a falar das features avançadas. Então a gente vai falar de algumas features que é necessário cobrir aí para o exame, que é Peer Gator, P-Switch, a gente fala de alguns cenários de falha, a gente fala de cenários de implementações, esses próximos slides, dar uma introdução em relação a DCI, Data Center Interconnection no VPC, falar um pouco de multicast no VPC, basicamente isso aí de feature avançada a gente tem que falar. Tá? Bom, novamente, alguma dúvida? Mais alguma dúvida sobre o VPC? Pergunta, alguém já trabalhava, alguém já conhece, já trabalhava com VPC, já mexeu, já teve contato com VPC? Legal. Bom, onde você trabalha, Daniel? Daniel, desculpa, não, David, não? Legal. O VPC ele é bem assim restritivo em relação à divergência, né? Bom, você não, o VPC é uma coisa para você não mexer todo dia, não é uma coisa que você pode mexer em operação. Se é uma coisa simples de VLAN, tudo bem, mas a ideia é que você não mexa, né? A partir do momento que está funcionando, você mexer numa configuração spanning tree, por exemplo, você pode parar a rede, né? Peer link é difícil dar problema, parar os dois, ainda mais se for dois links, né? Que normalmente né? Dois ou mais, é muito difícil parar. No meio do trackdown, encontraram um peer link.
Ah, tá, entendi. Quando você dá um show Mac Alice, você coloca aí a Transfer Link tá como destino lá na tabela canha, porque as duas uma, ou sua interface local caiu, ou a porta é órfã, né? É. Aí órfã não tem jeito mesmo. Aí que você pode fazer é usar usar aquilo que eu falei, colocar um link, outro link aqui, vai no peer link, dá o shootport trunk VLAN remove a VLAN e dá um shootport trunk allowed, coloca a VLAN aqui nesse trunk aqui. Aí você não vai usar mais o peer link para isso. Porque aí, dependendo de quando você tiver de flow de tráfego ali, você pode ter um tráfego alto. Aí num cenário de falha, a banda que você deveria usar no peer link para acomodar a falha da rede, você acaba não tendo disponível porque você está usando para tráfego tráfego de data plane normal, né? Uma situação normal da rede. Normal, na sexta-feira. Normal. Você pode entrar também, David, na aula, vai estar aberta a aula. Tá? Legal. Bom, se tiver alguma mudança, a gente avisa aí, tá? De agenda. A gente avisa antes, tá? Bom, tá legal, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Uma boa noite aí para todos. Obrigado aí pela presença aí de todos, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Bom feriado aí para todos, né?